com nunca tinha menos de 2 armas na cintura, a qual eu comecei a comercializar armas também. Comprava e vendia armas. E ali o lucro foi aumentando, e eu me esqueci que um dia o meu Deus tinha falado que tinha um plano na minha vida. Eu me esqueci que um dia Deus falou que ia me levar aos 4 cantos da terra para ganhar almas para Ele. Eu esqueci de um dia, irmãos, Deus já ter usado as minhas mãos para levantar um paralítico. Irmãos, e ali o mundo nos cega. Eu não vi a obra de Deus na minha vida, não. Eu só poderia ver aquilo que não provia de Deus. Irmãos, até que teve um dia que eu estava fazendo a contabilidade do bar, sentada com a cabeça baixa, chegou um jovem na minha frente, bateu no balcão e eu olhei. No que eu olhei, eu pude sentir algo diferente. E quando eu senti, irmãos, algo diferente, porque eu olhei para ele, no momento eu não sabia o que era, mas dentro dos olhos daquele homem tinha o brilho do Espírito Santo. E eu olhei e falei com ele assim: pois não? E ele falou comigo assim: olha, você pode me ceder um copo de água? Aí eu olhei para a menina que estava do meu lado, pedi ela para servir um copo de água. Ela pegou, colocou um copo de água no balcão e o copo ficou. E eu continuei fazendo a contabilidade do bar. Quando ele olhou para mim e bateu no balcão, eu falei assim: jovem, eu posso falar com você? E eu olhei para ele e falei: pode, o que foi? E ele olhou para mim, irmãos, com aquela autoridade que Deus dá ao teu ungido, que aquela autoridade que Deus dá aos teus escolhidos, virou e falou assim: olha, jovem, eu saí da cidade do Rio de Janeiro para estar aqui hoje. Eu não conheço nem aonde eu estou direito, mas quando eu estava soltando do ônibus, Deus mandou que eu entrasse neste lugar para falar contigo. Lembras tu da promessa de Deus em tua vida? Por que encontras tu nessa posição? E olha, jovem, Deus manda falar algo mais contigo. Volta para os caminhos dele rápido, porque se você não voltar rápido, Deus vai afastar do teu lado algo que você muito ama. Irmãos, ali eu senti que Deus estava falando comigo, porque Ele olhava dentro dos meus olhos e eu sentia a voz de Deus, porque eu conhecia a voz de Deus. Mesmo desviada, irmãos, eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E Ele acabou de falar e virou as costas e saiu, o copo d'água ficou. Naquela hora, irmãos, meu coração doeu, mas eu confesso para os amados que também depois passou. E eu continuei me aprofundando nas drogas. Eu tenho um casal de filhos, irmãos. Na época meu filho era muito novinho, a minha filha também. E passado uma semana certinho, irmãos, que aquele jovem tinha ido no bar falar comigo, eu recebo uma intimação que o pai do meu filho tinha me colocado na justiça para pegar a guarda do meu filho. Irmãos, eu confesso que na hora eu não me preocupei, porque eu tinha dinheiro. Eu coloquei uma advogada do Rio e chegou no dia da audiência, eu estava tranquila, mas chegou no dia da audiência, na hora da minha advogada entrar, ela não estava, porque ela estava vindo para Nova Friburgo e o carro dela quebrou no meio do caminho, ela não pôde estar presente. E nesta hora, irmãos, eu creio que foi a mão de Deus naquele lugar. Deus já estava me moldando, Deus já estava me fazendo passar por um processo para ver que Ele é Deus. E quando Ele fala na terra, algo acontece, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, e ali o juiz virou e falou assim: cadê o advogado? E o telefone tocou para ela, dando uma satisfação que o carro tinha quebrado. Aí o juiz virou e falou assim: olha, mãe, como a advogada não está presente, nós vamos pegar e fazer o seguinte: como a mãe está trabalhando à noite, a criança vai ficar com o pai até que a mãe recorra. Irmãos, ali eu perdi o meu chão, porque o meu filho era muito pequenininho, era dependente de mim, e ali eu fiquei muito triste, chorei, irmãos, mas de momento algum eu lembrei das palavras que Deus tinha falado comigo. Em momento algum eu pensei, irmãos, e refleti no que aquele homem, aquele servo de Deus tinha me entregue naquele bar, que Deus iria tirar do meu lado algo que eu muito amava. Irmãos, eu confesso que eu fui para o bar e em vez de eu me falar com Deus naquele momento, eu me aprofundei mais e mais no mundo das drogas. Eu me revoltei mais ainda.
e continuei, irmãos, mais e mais me aprofundando nas imundícies que tem no mundo. Irmãos, eu fico triste em saber, irmãos, que minha filha, na época, toda vez que chegava a droga, chegava a arma, a minha filha muitas das vezes presenciava tudo. A minha filha presenciava quando eu distribuía armas, quando eu distribuía drogas, irmãos, a minha filha estava presente. Mas no momento, irmãos, eu não ligava para os meus filhos, eu não via, irmãos, o que eu estava passando para os meus filhos. Até que um dia, irmãos, que tudo estava muito bem, eu tinha o respeito de muitos, porque não eu, mas o que estava em mim me fazia achar que eu podia todas as coisas. Eu cheguei a bater, irmãos, em 3, 4 homens de uma vez só. Não sei como, porque eu não tenho essa força toda, mas o diabo, ele cega. O diabo faz você achar que você pode tudo e faz você se sentir o verdadeiro valente. Irmãos, até que teve um belo dia que eu estava, fechei o bar com a contabilidade toda no meu bolso, o dinheiro da semana todinha no meu bolso, indo para o meu lar. E o mais importante, irmãos, que como eu falei antes, Deus já estava me moldando e eu não sabia. Todas as noites que eu passava, irmãos, para ir para o bar, próximo à minha casa, tinha eu passando, descendo o morrinho da minha casa, eu passava em frente a uma residência e todos os dias que eu ia trabalhar, eu passava em frente à residência e estava cantando um hino. E eu parava, eu prestava atenção no hino e ia embora. Só que eu nunca via ninguém do lado de fora. Eu tinha uma certeza sim, que ali morava um servo de Deus. Irmãos, e neste dia, irmãos, que eu estava indo para casa com o dinheiro todinho na bolsa, uma arma na minha mochila e uma outra na minha cintura, porque eu só andava assim. Eu subindo para ir para casa, irmãos, numa esquina, a qual eu peguei e só senti algo fazendo assim em mim.